Acolhida, sou a Priscila, psicóloga, e recebi esse convite mais uma vez para a gente conversar sobre um tema bastante importante e atual, que é o tema sobre bullying. Então, primeiro eu gostaria de definir o que é bullying, né? Bullying é uma situação que se caracteriza, né, por ações intencionais, por agressões intencionais, físicas ou verbais. Elas são feitas de maneiras repetitivas por uma ou mais pessoas contra um ou mais pessoas, né, com uma ou mais pessoas. Às vezes, aqui no vídeo, eu vou falar sempre em aluno, porque eu estou pensando sempre num contexto escolar, né? Mas nem sempre, a gente vai falar disso mais para frente, nem sempre o bullying acontece somente nas escolas, né? O termo bullying, né? Ele é um termo que tem origem na palavra inglesa, que é bully, né? E bully em inglês quer dizer valentão ou brigão, né? Em português, a gente não tem necessariamente uma tradução, né? Não existe uma tradução ao pé da letra, mas a gente pode pensar no bullying, né? Ou no bully, como sendo uma ameaça, uma opressão, uma humilhação, né? Priscila, de hoje que existe o bullying? Não, né? O bullying sempre existiu. Acontece que tem crescido muito esse tipo de violência, né? Principalmente em contextos sociais, né? Como eu disse no início do vídeo, né? Não são só nas escolas que a gente encontra o bullying, né? Então, nas escolas, nas universidades, dentro de famílias, na vizinhança, em locais de trabalho, né? Então, onde existem pessoas, a gente pode encontrar essa agressão, né? Essa humilhação que a gente está chamando aqui de bullying, né? À primeira vista, né, pode parecer que o bullying é um apelido, uma brincadeira inofensiva, né? Mas afeta diretamente o emocional e o físico daquela pessoa que recebe aquela ofensa, né, do alvo da ofensa, né? Crianças e adolescentes, em geral, são os principais afetados, né? São os que recebem o maior tipo de violência, de humilhação, né? E eles podem desenvolver, né, apresentar, a partir desse movimento de serem alvos de bullying, né, doenças psicossomáticas, alguns podem fazer alguns traumas que influenciam, inclusive, em traços de personalidade, né? E muitas vezes, né, a solução são trágicas, né? O que a gente vê de suicídio, né, de jovens, e quando a gente vai olhar para a história daquela criança, daquele jovem, por trás disso também a gente vê um processo vivido por aquela pessoa de bullying, né? Mas assim, o que não é bullying? Né? A gente precisa também pensar nas diferenciações. O que não é bullying, né? Discussões e brigas não são bullying, né? Discussões e brigas são discussões e brigas, né? Conflitos entre professor-aluno ou aluno-gestor, chefia e empregado é bullying? Não necessariamente, né? Então, assim, para ser considerado bullying, é necessário que a agressão ocorra entre pares, né? Então, quer dizer, existem pelo menos duas pessoas numa situação que a gente pode descrever como bullying, pelo menos duas pessoas, né? Então, assim, todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é bullying, é classificada como bullying, né? Para os estudiosos, né, eu andei lendo um pouco para falar aqui com vocês, para os estudiosos da educação,
para ser considerada bullying, né, uma agressão física ou uma agressão psicológica, moral, essa agressão precisa conter 4 características principais, né? Então, a intenção do autor, né, em ferir aquele alvo. Então, assim, a pessoa tem que ter uma intenção, de fato, de ferir aquela pessoa, né, que eu estou chamando aqui de alvo. Tem que ter uma repetição do agressor, quer dizer, ele está fazendo isso constantemente, do mesmo jeito, com a mesma intenção. A presença de um público espectador, né? Então, assim, sempre existe, né? A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas sempre existe um público espectador, e também a concordância de quem recebe a agressão, né, do alvo, com relação à ofensa, que também nós vamos depois, que eu vou explicar melhor o que significa isso. Mas para entender, assim, o que precisa ter, né, para a gente considerar como bullying, essas 4 características que eu citei. Né? Então, assim, tem uma frase que eu li, que eu vou ler para vocês na internet, que é assim: quando o alvo, né, quer dizer, o membro, a pessoa que recebe, né, aquela agressão, então, quando o alvo supera o motivo da agressão, ignorando ou reagindo, desmotiva a ação do autor. Quer dizer, se a pessoa que vive aquela situação uma primeira vez reage, né, provavelmente ela desmotiva o agressor, né? Por quê? Porque o que a gente vê nos bullying é o contrário disso. A pessoa vai vivendo, vai sendo humilhada, e o outro que está ferindo continua naquela repetição. A intenção é justamente continuar nesse jogo de quem ataca, de quem fere, de quem recebe e se cala, né? Porque se a pessoa resolve se manifestar, muito provavelmente aquilo cessa, né? Isso quase sempre acontece, né? Então, como eu falava, o bullying é um fenômeno atual, recente? Não, né? Ele sempre existiu, mas ele não tinha recebido esse nome ainda, né? E aí os pesquisadores da área da educação e que trabalham com jovens, né? Eles foram percebendo o aumento, né, de que a gente chama de ideações suicidas ou de tendências suicidas entre os jovens, e começaram a estudar e pensar sobre os jovens, né? E descobriu-se que a maioria dessas pessoas que tentavam algum tipo de automutilação, de agressão a si próprio, de suicídio mesmo, propriamente dito, eles tinham vivido algum tipo de ameaça ou de violência, né? Para a gente pensar, o que leva, né, uma pessoa a ser o autor do bullying, né, a praticar o bullying, né? Muitas causas, né? Também é algo que não daria para a gente dizer aqui que é por isso ou que seria só por isso. Mas, assim, algumas coisas que dá para pensar é o seguinte, né? Provavelmente aquela criança, aquele jovem ou até o adulto, né? Ele quer ser mais popular, ele quer sentir-se mais poderoso, né? E também obter para si mesmo uma boa imagem, né? Quer dizer, ele quer obter para si uma imagem de que ele é o valentão, que ele é o bom de briga, que ele é o cara, né? Provavelmente, né, essa pessoa não aprendeu, né, a transformar a raiva, a hostilidade, né, que ele vive das próprias questões, né, em diálogo, né? E também, assim, a gente vive, né? Eu acho que isso é um bom tema para um outro momento, mas, assim, numa sociedade muito narcísica, né? O que é o que é o narcisismo? O que é o narcísico, né? Que muitas vezes a gente ouve por aí, mas não sabe exatamente do que se trata. O narcísico, né? Uma pessoa muito narcísica, porque todos nós precisamos de um pouco de narcisismo, né? O que não dá para ser muito narcísico é uma pessoa que não consegue olhar para o outro como outro, né? Quer dizer, o outro tem vontades, o outro também sente, o outro sofre, né? A pessoa, grosso modo, não está nem aí para o outro, né? Não importa o outro. Então, essa pessoa que provavelmente pratica o bullying, provavelmente deve ser uma pessoa muito narcísica, né? Porque o sofrimento do outro não é motivo para ele deixar de agir. Ele não está nem aí, né? Eu posso machucar e tudo bem. O que importa é o que eu tenho vontade de fazer. Não me importa o outro, né? Então, é muito desafiador a gente pensar de um jeito muito simplista sobre o bullying, né? Dizendo assim, a vítima é o único que sofre. Não, muito provavelmente quem é o agressor, quem
quem maltrata, quem humilha, também não está bem emocionalmente, com certeza, né? É claro que a gente vai sentir muito mais afetos negativos, raiva da vítima, né? Mas assim, em geral, quando a gente vai fazer um trabalho, né, com aquelas pessoas, a gente também tem que pensar que quem agride também está comunicando alguma coisa, né? A gente continua a falar desse tema bastante complexo, né? E tem muitas coisas para dizer num próximo vídeo, tá bom? Até mais.